no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, capítulo 20, e vamos ler os versículos 7 a 10. Apocalipse 20, versos 7 a 10. Aqueles que nos visitam nessa noite, nós estamos fazendo um estudo em sequência no livro de Apocalipse. Hoje nós estamos meditando nesta passagem. Se quiserem, podem ver todas as anteriores, desde o capítulo 1, no site da nossa igreja. O site é IP, de Igreja Presbiteriana, santoamaro.com.br, ipsantoamaro.com.br. Lá você pode ver todos, e também sermões do reverendo Sérgio, do reverendo Augusto, do Espírito Solano, do reverendo Daniel, todos que pregam comumente aqui nos domingos. Leiamos agora então Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10, diz assim: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Até aí, a leitura da palavra de Deus. Esse texto nos fala a respeito do fim do milênio. O texto fala assim, verso 7, quando, porém, se completarem os 1000 anos. Portanto, os eventos que acontecerão no final daquele milênio que já foi explicado no início do capítulo 20, e que nós interpretamos aqui como sendo o começo do ministério de Jesus Cristo entre as nações, a partir da sua morte, da sua ressurreição, da subida de Cristo aos céus, quando então ele derramou o Espírito Santo sobre os seus discípulos para que fossem suas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ali, a partir dali, Satanás está amarrado. O próprio Cristo disse que os discípulos estavam saqueando a casa do valente, que é Satanás, porque o próprio Jesus já havia antes amarrado Satanás. Portanto, o Senhor não amarrará o valente na sua segunda vinda. Ele já fez isso na primeira vinda. E desde então, nós temos o período que é chamado de o milênio, ou seja, um período completo de tempo que ninguém sabe a duração dele. Os números em Apocalipse não são literais, nunca são simbólicos, sempre transmitindo uma realidade simbólica por trás dos números. E 1000 tem a ver com o número 10, numa potência elevada. 10 em Apocalipse é o número do mal, das forças das trevas. Portanto, falar que Satanás estará preso por 1000 anos significa dizer que Deus quebrou o poder das trevas. E que por 1000 anos, por um período de tempo completo, não necessariamente 1000 anos literais, mas um período completo de tempo, o Senhor garante que a pregação do Evangelho alcance todas as nações. Como aquele cavaleiro branco do primeiro selo do livro que Jesus abriu no capítulo 6. E que ele sai vitorioso e para vencer. Assim, desde que Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus, o Evangelho é o instrumento de Deus nesse mundo, o mais poderoso instrumento de Deus nesse mundo para a salvação das pessoas. Todo aquele que nele crê é salvo. Nasce de novo, passa das trevas, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Portanto, nós vivemos o tempo em que o Evangelho é vitorioso em toda a terra. Basta pregá-lo, basta anunciá-lo,
E nós sempre veremos pessoas se convertendo, se dobrando aos pés da cruz. Hoje nós vamos receber aqui vários irmãos que se quebraram diante do Senhor, se converteram diante do Senhor, serão recebidos por batismo, profissão de fé ou por jurisdição, vindo de outras comunidades evangélicas. Esta é a prova de que o evangelho sendo pregado, os resultados sempre acontecerão. Basta anunciar com fidelidade, com integridade o evangelho e nós veremos o poder de Deus em ação. Porque o evangelho, Paulo disse, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, ou seja, de todas as nações. Não restrito apenas a Israel, mas dos gregos, dos gentios, das outras nações, é o poder de Deus para a salvação dos escolhidos do Senhor em toda a terra, em todas as nações. Portanto, a visão chamada de amilenista não é pessimista, é impressionantemente otimista, porque reconhece o poder de Deus aqui neste mundo, um poder que ninguém pode deter. A vitória do Evangelho, que alcançará o último, até que alcance o último dos escolhidos do Senhor em toda a terra. Esse poder, Satanás não pode deter, porque está preso. Nesse sentido, ele está amarrado. Essa prisão não é física, não é literal, é uma prisão, é mais uma restrição divina. Quando os discípulos começaram a saquear a casa do valente, como Jesus descreve, isso não quer dizer que havia uma casa física, literal, onde tinha lá o valente e lá ele foi amarrado. É uma linguagem espiritual. Quer dizer apenas que o Senhor Todo-Poderoso, através da morte, da ressurreição de Jesus Cristo e da subida de Cristo aos céus, ele derrotou Satanás. Colocou este inimigo debaixo dos pés. Jesus pisou a cabeça da serpente. E, consequentemente, ele, que tem todo o poder, ele disse, que tem toda a autoridade nos céus e na terra, manda a sua igreja fazer discípulos de todas as nações, garantindo ele próprio estar com a igreja até a consumação, até o fim. Mas quando o fim chegar, então, devemos esperar um tempo de grande luta, de grande dificuldade, de grande tribulação. O próprio Cristo disse, como nunca houve e nem nunca mais haverá. O tempo final, esse descrito aqui, no versículo 7, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. O que significa é que no final, no período que Deus julgar, que o evangelho já percorreu a terra, e que o último dos escolhidos já ouviu a palavra, então, quando, num simbolismo da antiga aliança, quando a porta da arca estiver para ser fechada, em outras palavras, quando o tempo de salvação estiver para acabar nesse mundo, simultaneamente haverá a soltura do dragão. Deus permitirá que Satanás assuma neste mundo outra vez o poder de escuridão que ele tinha no Antigo Testamento, quando ele mantinha as nações nas trevas. Deus permitirá que Satanás recupere temporariamente seu poder, sua força, sua capacidade de enganar de uma maneira plena neste mundo. Esse será certamente o pior tempo que esse mundo já viu. É importante entender que para que esse tempo chegue, haverá por parte do maligno toda uma preparação. Aquilo que eu estou chamando aqui de o fim do milênio. Uma preparação. Isso significa dizer que as forças malignas trabalham em sincronia
em toda a terra, em todas as nações, com o propósito de preparar o mundo para esse momento, quando nós então veremos Satanás solto, totalmente livre para agir neste mundo. Será o tempo da manifestação do anticristo aqui nesta terra. O tempo em que aos crentes verdadeiros só restará algo: buscar o Senhor e se refugiar nele. E esperar a tormenta passar. Nenhuma outra atitude, a não ser refugiar-se no Senhor e esperar a tormenta passar. E se ela não passar, se formos atingidos, aceitarmos o sofrimento, a perseguição, a morte, o que quer que venha. Só uma coisa nós não poderemos fazer: negar o nome do nosso Salvador. Porque ele disse: aquele que de mim e das minhas palavras se envergonhar diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante de meu Pai que está nos céus, dos santos anjos nos céus. Só uma coisa, meus queridos, nós não podemos fazer: nos envergonharmos, negarmos o nome do nosso Salvador. Porque Ele não nos negou. Quando Ele foi à cruz por nossa causa. Quando no jardim do Getsemane, Ele chega a pedir ao Pai: se possível, passa de mim este cálice. Antevendo o sofrimento, a dor, a terrível morte que ele sofreria. E não se engane, Jesus não estava com medo do sofrimento físico que ele sofreria, por mais terrível que fosse. Ele estava com medo, sim, de receber a culpa dos nossos pecados, de carregar sobre ele a culpa das nossas iniquidades, de se tornar, na cruz, naquele momento de morte, a pior criatura, a mais terrível, a mais pecaminosa das criaturas, no sentido de culpa, de carregar culpa. Como ele se tornou. Esse era seu temor. Mas mesmo dizendo: se possível, passa de mim esse cálice, e tendo recebido do Pai a notícia de que não era possível, ele diz: então eu assumo. Então eu enfrento essa. Ele não nos negou. Ele foi até a morte por nossa causa. A pergunta é: e eu e você? Estamos dispostos a fazer o mesmo, se for necessário? Algumas passagens da palavra de Deus que o próprio Jesus usou para descrever o tempo final, que eu chamo aqui de fim do milênio, são alertas de grande impacto com a nossa vida. Veja comigo algumas dessas passagens. Quero que você leia primeiro Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, versículo 10 a 14. Veja aqui um resumo de tudo isso que eu acabei de falar. Mas um resumo nas palavras de Cristo. Ele mostrando o lado da apostasia, o lado da perseguição e o lado do evangelho sendo pregado, tudo simultaneamente. Ele disse assim: nesse tempo, ele está falando a respeito do fim, daquilo que vai acontecer um pouco antes da sua segunda vinda. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, muitos escândalos, pessoas se desviando da fé, pessoas abandonando o evangelho verdadeiro para seguir falsos evangelhos. Que mais que farão? Ele diz: vão trair e odiar uns aos outros. Traições, ódio, generalizado, essa é a ideia. A falsa religião operando, diz versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, a falsa religião na crista da onda, a falsa religião com templos lotados, a milhares de pessoas sendo enganados por falsos profetas. Enquanto isso, o mundo cada vez pior, verso 12,
E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por se multiplicar. Cristo usa uma palavra aqui que realmente dá essa ideia de uma intensificação absurda do mal. Um crescimento do mal na sociedade que traz consigo o esfriamento do amor da igreja. Em outras palavras, o mundo cada vez mais ímpio, o mundo cada vez mais perverso, o mundo cada vez mais mergulhado na iniquidade e a igreja cada vez mais fria, indiferente. Indiferente com a situação, cada um vivendo no seu mundinho particular. Nada de oração, nada de busca do Senhor, nada de testemunho verdadeiro. Multiplicar-se da iniquidade é uma palavra interessante demais. Porque olhe para a história. Os estudiosos dizem que o século XX, em termos de progresso e também de regresso, no sentido de decadência, depravação, ele vale por mais de 2000 anos. Ou seja, coisas que aconteceram só no século XX foram mais coisas do que em todos os 2000 anos anteriores. Mas veja só, dentro do século XX e dessa primeira década do século XXI, cada década vale por séculos. No sentido de dizer que o mal aumentou. Queridos, há 20 anos atrás, as pessoas pecavam igual hoje. O pecado sempre existiu. Tem diferença. Sabe qual é a diferença? Elas escondiam. Elas se envergonhavam. Hoje, elas colocam na internet. Hoje, elas colocam no Facebook. Elas publicam no Twitter. Porque elas querem que o mundo veja. Isso é multiplicação da iniquidade. A cada ano que passa no século XXI, vale um século do passado, em termos de crescimento do mal, ou de institucionalização da iniquidade. Mas Cristo disse que isso ia acontecer. Que o mal ia se multiplicar na terra antes da segunda vinda de Jesus. Isso é o fim do milênio. Isso é a soltura do dragão. As correntes de Satanás estão se afrouxando. E é por isso que nós vemos esse crescimento absurdo da iniquidade na sociedade em que nós vivemos. Um programa completo de institucionalização do mal, que começa lá com as crianças na escola pública e particular, onde se ensina libertinagem como sendo virtude, onde se ensina tolerância, mas na verdade não é tolerância, é tão somente abertura para o mal agir. Preparação. O mundo está sendo preparado de uma forma impressionante para esse momento quando o dragão for completamente solto. Mas o que me assusta é o final do verso 12, quando ele diz: se multiplica a iniquidade e o amor se esfria. Jesus disse que o amor se esfriaria de quase todos. Quase todos não são muitos. Não são 50% mais um. Quase todos. Uma expressão assustadora. Ele está falando da sua igreja. Está dizendo que poucos, muito poucos, neste fim, manterão o amor verdadeiro por Deus e pelo próximo,
Até porque o amor ao próximo é um reflexo do amor a Deus. Poucos. Eu e você temos que estar entre esses poucos. Ou não terá valido nada o que fizemos. Por isso o verso 13 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim. Não adianta perseverar até a metade. Não adianta correr bem o começo da carreira. Precisa aguentar até o fim todas as pancadas e perseguições que vierem. Esse será salvo. E precisa se envolver nessa tarefa do versículo 14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Todos esses eventos acontecendo simultaneamente é o que nós temos visto nos dias em que nós vivemos. Veja outra passagem da palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 17. Lucas 17, verso 26 até o 30, para mim, é uma das passagens mais assustadoras da Bíblia. Sabe por quê? Porque ela se encaixa demais com os dias que nós vivemos. Isso me assusta quando eu leio, porque eu vejo a coisa acontecendo diante dos nossos olhos. E às vezes nós não queremos ver. Lucas 16, ou 17, versículo 26. O Senhor, após descrever muitos eventos da segunda vinda, fez essa declaração impressionante aqui. Ele disse, prestem atenção, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. O que aconteceu nos dias de Noé? Verso 27. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu, olha outro exemplo, nos dias de Ló, aquele sobrinho de Abraão que foi morar em Sodoma. O que eles faziam lá? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Dois casos do passado muito emblemáticos, né? Noé e os dias do dilúvio, Ló e a destruição de Sodoma e Gomorra. Ele diz, sabe qual é a característica principal? É que eles estavam vivendo apenas para o estômago. É que viviam apenas para o prazer. Viviam apenas para a satisfação dos seus próprios anseios pecaminosos. E faziam disso o Deus deles. Faziam disso a razão de ser da vida deles. Talvez a coisa mais curiosa aqui é ele falar em casamento, né? Casavam-se, davam-se em casamento. Porque nós pensamos que o casamento é uma coisa muito boa, e de fato é, o Senhor Deus instituiu. Então por que é que o Senhor está dizendo que isso pode ser ruim? Porque havia dois tipos de casamento problemáticos. Tanto nos dias de Noé, quanto nos dias de Ló. Nos dias de Noé eram os casamentos mistos. Os filhos de Deus, que viram as filhas dos homens formosas, tomaram para si mulheres, as que entre tantas lhes agradaram. O que quer que seja esse casamento lá, mostra que não era o casamento que Deus queria. Não seguia o padrão do casamento que o Senhor havia estabelecido. E nos dias de Ló, em Sodoma, não é à toa que inclusive a palavra que permanece no mundo hoje de Sodoma é qual? Sodomia. Porque o grande problema em relação a casamentos em Sodoma e Gomorra tinha a ver com sodomia. Ou seja, os dois casos mostram um abandono do padrão divino, uma
deturpação dos relacionamentos como Deus estabeleceu, em prol daquilo que o homem quer, para, no fundo, afrontar o que Deus estabeleceu. E o Senhor disse, isso vai acontecer. Isso vai acontecer de novo. Estejam preparados para ver isso acontecer outra vez. Assim será nos dias do Filho do Homem. Praticamente não há nenhum único país do mundo, pelo menos, exceto talvez dentro dos países árabes, que ainda são fechados a esse tipo de lei. Mas mesmo lá há muita pressão que não tente legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não há praticamente país nesse mundo onde não haja algum tipo de força em ação, de pressão, de trabalho para legalizar isso. Numa afronta àquilo que Deus estabeleceu. Mas o Senhor disse, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, vai acontecer outra vez. Isso é o fim do milênio. Isso é a soltura do dragão. Preparando as nações para serem enganadas, para serem seduzidas. O apóstolo Paulo fala de como isso será na sua segunda carta aos Tessalonicenses. Vá comigo agora para essa passagem. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Ele descreve aqui aquilo que eu chamo de o fim do milênio, como será, com detalhes impressionantes. Irmãos, ele diz no capítulo 2, verso 1 da segunda carta aos Tessalonicenses, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Parênteses, irmãos. Muitos cristãos do primeiro século, porque Jesus estava demorando, eles achavam, para voltar, estavam criando uma hipótese, uma ideia de que Jesus teria vindo já, mas de uma forma espiritualizada, não uma forma real, corpórea. E então o apóstolo Paulo disse assim, ninguém engane vocês. Cristo não veio ainda, porque quando ele vier vai ser visível, todo olho verá. E mais, ele vai dizer aqui, algo precisa acontecer antes disso. E esse algo é o fim do milênio. Esse algo é a soltura do dragão, o surgimento do anticristo. Veja aí, ele fala, verso 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, a segunda vinda de Jesus, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, sem que aconteça aquele esfriamento do amor, aquela multiplicação da iniquidade. Sem que isso aconteça, Jesus não volta. Isso tem que acontecer primeiro. Então ele fala, tem que acontecer primeiro a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Então o apóstolo Paulo relembra aqui algo que ele havia conversado particularmente com os Tessalonicenses, conversas que infelizmente nós não temos, se tivéssemos, os mistérios seriam menos. Mas ele deixa entender que havia dito para eles que Jesus não voltaria sem que o filho da perdição, o homem da iniquidade, aparecesse. Esse é o anticristo, aquele que se coloca no lugar de Deus, que quer ocupar o lugar de Deus. Anti não quer dizer só contra, mas também que se põe no lugar. Por isso, o anticristo é esperado antes da segunda vinda de Jesus. E aí Paulo menciona algo interessante no versículo 6. Ele diz, e agora vocês sabem, né? E agora sabeis o que o detém.
para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Em outras palavras, se ele não apareceu ainda, quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, lá por volta do ano 55, talvez, do primeiro século, ele diz, se o homem da iniquidade ainda não apareceu, vocês sabem por quê? É porque ele está sendo barrado, ele está preso, ele está seguro, ele não vai aparecer antes de ser liberado por Deus. O fato, meus irmãos, é que Deus marcou a data da soltura do dragão. Quando então o homem da iniquidade, o filho da perdição, vai aparecer aqui neste mundo? O próprio Senhor detém o aparecimento desse iníquo aqui neste mundo. Mas, veja o versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Então, está dizendo, olha, a preparação do mundo para a vinda do filho da perdição, do homem da iniquidade, já está sendo feita. O mistério da iniquidade já opera nesse mundo. O sistema está trabalhando para que venha o chefe, para que apareça o cabeça, o chefão de todo esse sistema. O mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então a ideia é, algo ou alguém está na frente deste maligno, detendo, segurando, dizendo, por ele quer vir o quanto antes, quer aparecer o quanto antes no mundo, o maligno. Mas algo, alguém se coloca, barra o caminho e diz, não. Só quando Deus autorizar. Só quando Deus permitir. Mas chegará o dia em que Deus dará sua permissão e dirá, este é o momento. Então aquele que o detém sai da frente. E então o inimigo se manifesta no mundo em toda a plenitude do seu mal. Que detém é o próprio Deus, usando o poder dele mesmo para segurar o dragão, enquanto o evangelho é pregado em todo o mundo. Quando cessa essa tarefa, o evangelho é pregado a todas as nações, então vem o fim. Então ele solta o dragão, então aparece o iníquo. Mas também já vem aqui a nota de esperança do versículo 8 que diz, então será de fato revelado o iníquo, ele aparece, para ser destruído, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. A esperança está na volta de Jesus. Agora volte lá para Apocalipse capítulo 20. Veja que o versículo 8 fala de uma batalha. 9 também. Assim que Satanás é solto da sua prisão, diz que ele sai, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. E aí menciona 2 delas, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então, diz o texto, pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida, que é uma referência provavelmente à igreja do Senhor, e então desce fogo dos céus e consome o dragão. Há uma tentativa de dizer que há 2 batalhas no fim dos tempos. Aqueles que pensam que o milênio ainda vai começar, pensam que há uma batalha, a batalha do capítulo 19 de Apocalipse, na vinda de Jesus, na segunda vinda. E então há 1000 anos, e depois é que há essa batalha aqui. O equívoco se esclarece quando nós prestamos atenção à citação das 2 nações que são mostradas aqui. Ele fala Gog e Magog. Na verdade, é Gog da terra de Magog. Que é uma região do Antigo Testamento. E eu quero ajudá-los a ver nessa noite que a batalha do capítulo 20 aqui é exatamente a mesma do capítulo 19. A diferença só é que
ele está recontando a mesma batalha. E ele agora quer falar do último inimigo. Lá, na primeira vez, no 19, ele já falou do anticristo, do falso profeta. Agora ele quer mencionar o dragão. João repete a história várias vezes, como nós já mostramos aqui. E ele narra pelo menos 6 vezes ou 7 o fim do mundo. Não dá para o mundo acabar 7 vezes. Não tem mundo para acabar 7 vezes. Apenas uma vez. Só uma batalha final. E a prova disso está na menção aqui a Gog e Magog. Agora você vai ter que ir para o Antigo Testamento, abrir a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 39, para ver o que é, da onde vem essa ideia, da onde João está tirando esse conceito de Gog e Magog. Ele está se apropriando de algo do Antigo Testamento e ele vai então mostrar algo muito interessante que está aqui no capítulo 39 de Ezequiel. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas e te conduzirei, far-te-ei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. A toda espécie de aves de rapina e aos animais do campo eu te darei, para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Meterei fogo em Magog, e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Então, só para você comprovar que ele está falando aqui de Gog e Magog. E é daqui que João menciona no capítulo 20 essas duas nações como sendo instrumentos do dragão no fim dos tempos, ok? Para outra vez agir na terra. Por que é que eu estou insistindo que isso aqui é a mesma batalha do capítulo 19? Porque a descrição dessa batalha de Gog e Magog, mais para frente, no capítulo aí mesmo, 39, mas no versículo 17, observe, no versículo 17 tem uma cena que João descreveu no capítulo 19. A cena é: tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda a espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue. Está chamando quem? As aves, os animais. Verso 18. Comereis a carne dos poderosos, bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos novilhos, todos engordados em Bazã. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embriagardes. À minha mesa vós vos fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Agora volte para Apocalipse 19 e veja que a batalha de Gog e Magog é a mesma batalha do capítulo 19 de Apocalipse. Porque o versículo 17 do capítulo 19 diz: então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Já sabemos o fim da história, eles são destruídos, eles são mortos, no versículo 21. Os restantes foram mortos com a espada que saiu da boca daquele que estava montado no cavalo, e as aves se fartaram. Batalha de Gog e Magog. É a mesma de Ezequiel, capítulo 39. Quando João narra
capítulo 20 menciona Gog e Magog, isso é intencional, isso é explícito, ele está querendo mostrar que é a mesma batalha, aquela na qual as aves dos céus se fartam dos poderosos, da carne dos poderosos. Até usei aqui a ilustração dos 2 banquetes do fim do mundo, não é? Todo mundo vai participar de um dos 2 banquetes. Tem o banquete com o Senhor, a ceia, as bodas do Cordeiro, a festa de casamento do Cordeiro com a sua igreja. Você pode participar desse banquete, ou você pode ser o banquete do segundo, aquele que os abutres, os corvos, vão se fartar das carnes daqueles que estão contra Deus. Não há 2 batalhas no fim dos tempos. Há apenas uma batalha. João está recontando a história, recontando a batalha do anticristo, recontando a batalha de Gog e Magog. O texto diz que o diabo, diz o versículo 10, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Quando ele diz que o diabo é lançado para o lago de fogo, literalmente ele fala, como se fosse assim, o mesmo lugar. Não é ideia temporal, onde foram lançados, o mesmo lugar onde estão a besta e o falso profeta. Ele apenas, no capítulo 19, não mencionou o dragão, porque ele deixou para o fim. Para a última vez que narrasse a batalha, então dizer como é que caiu o dragão. Mas todos os inimigos de Deus caem no mesmo momento, na única, inconfundível segunda vinda de Jesus. Quando o dragão, o anticristo, o falso profeta, todos os inimigos de Deus caem diante do Senhor, são consumidos pelo poder da sua vinda. Eu finalizo aqui. Meu querido, minha querida irmã, nossos queridos visitantes, com algumas aplicações práticas. A vitória do povo de Deus está garantida. Teremos que passar por momentos difíceis, isso está claro. Mas aquele que confiar no Senhor e que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Portanto, o incentivo aos crentes aqui nessa noite é: perseverem. Vocês estão do lado certo. Do lado certo da batalha. Venha o que vier. Sofra os prejuízos que tiver que sofrer. Ao ponto, talvez, de algum dia, não muito distante, aqueles que pregam esse tipo de mensagem irem parar em prisões, em cadeias, por contrariarem leis iníquas que fatalmente, mais cedo ou mais tarde, serão aprovadas. E talvez você, para defender seus filhos, para que seus filhos não recebam esse tipo de educação, vai ser punido, vai pagar multas, vai ser processado. Isso tudo é pouco, porque chegará o dia em que aqueles que insistirem em confessar a Jesus diante dos homens serão mortos. O que eu quero dizer é, você está mesmo assim do lado do time vencedor, do lado do exército vencedor, mais do que vencedores. Portanto, vale a pena perseverar. Mas eu tenho também uma palavra especial para você que não sabe de que time faz, ou que time está. Não sabe de qual exército está lutando. Você que não está para valer nas fileiras de Cristo. Você que não está para valer no exército do Senhor. Talvez você pense assim: bom, eu não sou nem de um nem de outro.
Eu não estou nem aí, eu não sou nem de um nem de outro. Eu quero te dizer, você está enganado. Porque o Senhor Jesus disse as seguintes palavras: aquele que não está comigo está em cima do muro? Não. É neutro? Não. O que ele diz? Está o quê? Contra mim. Quem não está comigo está contra. Quem não está no meu exército, lutando por ele e dando sangue por ele, se for preciso, está no outro. Faz parte do outro exército, que vai virar banquete no final. Não existe neutralidade. Ou nós estamos no exército de Jesus, com Ele e por Ele, ou o nosso exército é esse das nações, Gog, Magog, é esse das nações enganadas, seduzidas por Satanás, e que enfrentarão Cristo no final, não como o Salvador, mas como o juiz. Juiz esse do próximo texto, que nós veremos em ocasião oportuna, do grande juízo final. Mas até lá, meu querido e minha querida irmã, é tempo de decisão. O amor está se esfriando, a iniquidade está se multiplicando. Deus quer soldados que não se enrolam, como Paulo diz, com as coisas deste mundo, mas lutam ao lado do Cordeiro. Esses são vencedores, muito mais do que vencedores. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Tempo de meditar agora. Em que exército você está? Soldado de quem você é? Por quem você luta? Quem é seu chefe? Quem é seu patrão? Só tem dois: ou Cristo, ou Satanás. Renda-se a Jesus, se você ainda não fez isso. Assuma o seu posto na batalha ao lado dele, se você ainda não fez isso. Santo e todo-poderoso Deus, nesta hora, Senhor Deus, te pedimos o teu Espírito de uma forma especial agindo em cada vida aqui nesta noite. Regenera os teus escolhidos. Restaura os pecadores. Levanta os caídos. Dá, Senhor, armadura completa à tua igreja para lutar ao teu lado, Jesus, nessa batalha que já está ganha, mas que ainda terá muitos embates. Dá-nos fidelidade, Senhor Deus, perdoe os nossos pecados e tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, amém.